A gente vai agora falar de Vorcaro. Os rumores sobre uma possível delação premiada dele voltaram a ganhar força por conta aí da prisão. Só que ela só vai ser discutida depois que a Polícia Federal extrair tudo que tem dos telefones. E até o momento são 8 celulares de Vorcaro que foram apreendidos para extração de dados. E pelo que a gente viu na semana passada, deve ter então muito dado ainda para ser analisado. Olha, sim, agora vamos lá. Eu já tinha comentado aqui sobre a Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que tem o estatuto da colaboração premiada, né, como está lá, que pode ser feita. Na verdade, a lei prevê o Ministério Público e depois a jurisprudência permitiu também a Polícia Federal fazer delação. Veja, tem uma primeira questão aí, que a interpretação da lei é que a delação tem de expor o chefe da organização criminosa, a estrutura toda da organização criminosa, porque, insisto, a delação está, né, dentro da lei das organizações criminosas. Então é preciso ver o que seria oferecido, porque a delação é um negócio que se faz entre a defesa e a Polícia Federal ou o Ministério Público, em que a defesa diz ter coisa a oferecer e aquele que investiga, tendo coisas também, avalia se quem está fazendo a delação está escondendo coisa, está revelando coisa. Lembre-se que a delação do Mauro Cid teve idas e vindas, né? Talvez ele esteja omitindo alguma coisa, talvez esteja protegendo não sei quem. Então, é sempre uma coisa muito complexa, né? É preciso verificar se quem está fazendo a delação não está selecionando alvos, né? Não, eu não escondo de ninguém, já escrevi 500 vezes, eu não tenho simpatia pela delação premiada, porque acho que ela permite seleção de alvos. Não estou falando em relação ao Vorcaro, estou falando em relação a qualquer um. Falei isso no passado. Falei isso, inclusive, com o Mauro Cid, que ajudou a desvendar a trama golpista, né? Então, não sou um defensor do Estatuto da Delação. Agora, veio para ficar, né? Não adianta, veio para ficar, né? Que eu saiba até agora, não tem nada. Vamos lá, os advogados do Vorcaro, daqui a pouco nós vamos falar deles, que eles estão pedindo uma coisa até engraçada, tragicamente engraçada. O Roberto Podival, o Pier Paolo Bottini e o Sérgio Leonardo são advogados que não fazem delação. São criminalistas que não fazem delação, né? E até agora o que se tem é negativa de que se pretenda fazer. Agora, vamos ser objetivos também. A situação em que Vorcaro está, né, é realmente muito difícil, né? Existe até um certo, se não prazer, mas um certo comprazimento, se me permite, com o fato de que teve de cortar o cabelo, está numa salinha pequenininha, tal, em contraste com a sua vida de Fausto e luxo, e não sei o quê. Então, esses processos, né, isso busca um pouco quebrar resistências das pessoas, né? Quebrar o chamado moral, né, aí no masculino, né? Então, vamos lá, as circunstâncias, fosse um romance, o ambiente, as circunstâncias parecem empurrá-lo para uma delação, né? Agora, uma delação só acontece também, ela só dá certo, por isso que eu digo que é muito complicado, porque precisa saber o que se espera da delação, a depender de quem vai fazer a delação. Que delação se espera?
Ah, tem que ser uma delação que pegue toda a cúpula do Congresso, toda a cúpula do Judiciário, toda a cúpula de não sei quem, toda a cúpula de não sei quem. Se não for assim, então a delação não serve. Ou é uma razia, um clima de destruição do processo político, ou não serve. Ou pega gente de todos os lados, de todo espectro ideológico, ou também não serve. Porque é preciso que o órgão que vai fazer a delação entenda que aquele que faz a delação está contando tudo. Só que, às vezes, e pode acontecer, quem está fazendo a delação diz, não, você não contou tudo que eu quero. Cadê fulano? Cadê ciclano? Cadê... Isso teve muito na Lava Jato. Comprovadamente, depois, quando veio a Operação Spoofing, que trouxe dados, você teve ali depoimentos dizendo assim, não, cadê o Lula aí? Não está o Lula? Se não tiver o Lula, não serve. Não está fulano? Se não tiver fulano, não serve. Então, em vez de ser uma delação, vira, na verdade, uma condução do órgão que está fazendo a delação. Então, isso é muito delicado. Vai ter, não sei, que, olhando as circunstâncias, tudo conspira para que haja delação? Sim. Agora, que delação esperam de Vorkar? Me parece que há uma expectativa de uma delação do fim do mundo. Entende? Uma delação assim, vamos passar o Brasil a limpo desde 1500. Né? E, se possível, até antes, quando os tupis fizeram uma guerra imperialista contra as outras tribos. É uma brincadeira. Então, será essa? Se for essa, a delação talvez se torne impossível, não sei. Né? E talvez seja mais prudente para ele seguir os caminhos regulares da defesa. Estou aqui especulando. Porque que se espera a delação do fim do mundo, se espera. É o clima, inclusive, de algumas análises. Né? Tem gente pedindo o fechamento do Supremo. E, assim, ter gente nas redes sociais pedindo o fechamento do Supremo é uma coisa. Ter gente com alguma responsabilidade, inclusive junto à opinião pública, falando a mesma coisa é outra. Né? Aí a gente já está num terreno bastante perigoso. Né? Parece que tem gente com uma certa inveja, assim, com uma certa nostalgia intelectual, né, assim, do modelo hobbesiano, né? Vamos criar aqui um ente que controle a sociedade de uma maneira assim, vamos passar o facão, né? Porque senão eu acho que as coisas estão muito complicadas. Né? Então vamos ver. Por isso eu acho que se houver delação, não sei se vai haver, está longe. Está longe. E também nada garante que vai ser com a Polícia Federal. Pode ser com a PGR, né? Com o Ministério Público. Que é, na verdade, o ente original da delação. A Polícia Federal entrou depois. Reinaldo, só fazer um apontamento, é que você trouxe essa questão aí de pessoas com poder, até pedindo para que o STF seja fechado, enfim, é porque o Alessandro Vieira, o senador, ele tuitou ao 12h07, né, que já temos 27 assinaturas, mínimo necessário para a criação da CPI, que vai apurar a conduta dos ministros Toffoli e Moraes do caso Master. Então, isso já foi hoje, segunda-feira, exatamente dentro do âmbito que você está falando, né? Ah, sim. Querem fazer a CPI, se houver condições de instalar a CPI, que se instale a CPI. É isso. Né? Agora,
mas que se tente saber qual foi o crime cometido também, né? E é até bom, se houver, qual foi? Porque no caso do Alexandre de Moraes, mesmo que essas conversas todas sejam aquelas mesmo que vazaram do Vorcaro, saiu até um texto acho que da Andresa Matais no Metrópolis, em que ela diz que acho que os policiais federais, enfim, apontam, não há indício de crime. Você pode considerar, ainda que as conversas sejam aquelas mesmas, sejam reais, você pode considerar que é incômodo, é impróprio, é não sei o quê. Agora, crime, qual crime? É preciso que se aponte o crime, né? Agora, existe esse negócio, um clima anti-supremo que não é de agora, né? O Alessandro Vieira pode ter todas as razões para fazer o pedido que ele faz e tal, mas é preciso lembrar que ele é um defensor antigo da CPI do Lava Toga, foi um lavajatista fanático, né? Depois fez um certo meia-culpa, né? Mas, enfim, ele tem uma história aí, né? Bora seguir então, porque a defesa do Vorcaro, ela divulgou uma nota hoje, segunda-feira, e afirmou ter pedido para o STF que a visita para o Vorcaro na prisão não seja gravada. Por quê? Porque em presídios federais, que é onde ele está, as conversas entre os detentos e os advogados são monitoradas e registradas com áudio e vídeo. E nessa solicitação, os representantes do Vorcaro alegam que a comunicação reservada com o cliente constitui garantia essencial do direito de defesa. Também afirma que, de acordo com a direção da unidade prisional, a visita dos advogados não poderia ocorrer de imediato, dependeria então do agendamento para alguma data da próxima semana. Ainda nesse pedido, a defesa pede que o banqueiro seja transferido do Presídio Federal de Brasília para outra unidade, se esse pedido não for acolhido. O que você acha aí dessa solicitação, hein, Reinaldo? Bom, primeiro, deixa eu dizer, talvez fica parecendo que eu adoro andar na contramão, né? Tem a piada do sujeito que ouve o rádio e diz assim, tem um doido descendo a Serra de Santos, a piada é antiga, descendo a Serra de Santos na contramão, né? Aí o cara está ouvindo essa notícia no rádio e diz, não, são milhares, né? Então, eu estou parecendo esse, né? Que desce na contramão. Deixa eu dizer uma coisa, essa gravação, de gravar a conversa, em princípio, de advogado com cliente, é uma invasão absurda, eu acho, de prerrogativa profissional. Calma que eu vou chegar lá. Do advogado. Porque o sigilo do advogado com o seu cliente, ele tem de ser um troço sagrado. Assim, inquebrantável. Você está ignorando que, por exemplo, o PCC, Comando Vermelho, hoje tem advogados que vão lá para trocar informações e para pegar instruções de presos. Não estou ignorando. Por isso mesmo, o que a lei garante, só que nos presídios federais virou meio regra, o que a lei garante é que, havendo razão motivada para a gravação, que se faça a gravação. Por isso mesmo, a lei das facções, que acabou de ser aprovada, né, também prevê isso, mas tem de ter a justificativa. A gravação automática, assim, aqui é o seguinte, aqui advogado não fala com o cliente. Não. Porque aí se diz o seguinte, e aqui eu apelo, diga se quiser. Aqui, vamos lá. O que a lei também diz é que você, autorizado o monitoramento, só pode ser usado o conteúdo se houver crime na relação. O que não for criminoso tem de ser preservado. Quem acredita nisso? Quem acredita que não vaza? Eu acho, seja para o Vorcaro, seja para qualquer um, para qualquer pessoa, o advogado tem que ter o direito de falar com o seu cliente.
Digamos que o Podivo, o Pierpaolo Bottini e o Sérgio Leonardo vão lá falar com o Vorcari e diz assim, e o Vorcari diga, acabou, chega, eu vou desconstituí-los como advogados, eu vou agora chamar especialistas em delação, porque eu vou fazer delação. Alguém realmente acredita que isso ficaria em sigilo? Desculpa. Alguém acredita? Ficaria em sigilo? O que isso desencadearia? Então, seria muito bom, assim como seria bom que o material, como é que é? O material apreendido numa busca e apreensão, tudo aquilo que não servir à investigação é descartado, não pode ser usado. Nós estamos vendo o que aconteceu com a vida privada da ex-namorada dele. Né? A busca ali de fofoquinhas e questões envolvendo a natureza sexual, tudo isso é um pouco degradante. E os crimes que ele cometeu não são? Não, pelo amor de Deus. Primeiro, que o fato de que crimes tenham sido cometidos não quer dizer que, então, tem que ser um vale-tudo que não tenha limites com nada. Né? Tá errado isso que eu estou falando? Né? Então, eu não sei se tendo a achar que o Mendonça vai autorizar a primeira conversa, garantir, já que, veja, deveria ser o contrário, presta atenção, deveria ser assim, conversa de advogado com cliente é sigilosa, havendo fundado motivo, porque é o que está na lei, havendo fundado motivo para gravar, pode gravar. Inclusive, na lei das organizações criminosas, o advogado nem é avisado disso. Que não deixa de ser complicado, mas tudo bem. Tem a suspeita de que as organizações criminosas estão usando advogados como pombos correio. Tá, proteja-se a sociedade. Ok. Mas a exceção deveria ser a gravação. Já se inverteu. A exceção virou a não gravação, tanto é que eles estão pedindo, veja você, o que eles estão pedindo é para que a lei seja cumprida. Hein? É estranho isso. Estão pedindo para que a lei seja cumprida. Acho que o Mendonça vai falar, cumpra-se a lei, acho. Porque acho que ninguém imagina que o Roberto Podivo, o Pierpaolo Bottini e o Sérgio Leonardo vão lá para cometer crime com Vorcaro. Né? Eu não estou nem falando, medalhões do direito. Não, poderia, mas eles têm uma trajetória profissional. Né? Então, acho que vai ser. Agora, veja, quando se fala em delação, veja que distância se está da delação, porque até agora eles não conseguiram nem falar com o cliente. Né? É isso. A gente segue falando então do Vorcaro, Reinaldo, porque o Ministério Público de São Paulo pediu inquérito para apurar a perseguição virtual e ameaças ao Vorcaro e à família dele. Essa solicitação, foi, segundo o MP, foi para apurar publicações de alegações falsas, humilhantes e abusivas, usando imagens de familiares da vítima e o envio de mensagens com conteúdo ameaçador em redes sociais. O pedido de inquérito foi feito no final de fevereiro, antes do Vorcaro ser preso pela segunda vez. Olha, veja só, toda vez que houver dessa natureza, acho que tem que ser apurado. Não pode ser um processo de linchamento público de ninguém, né? Havendo ameaça, que se apure. Porque teve isso, teve a vida privada da ex-namorada dele, que foi colocada também. Tudo isso é muito ruim. Tudo isso é muito ruim. A gente não pode alimentar esse tipo de coisa no país contra ninguém. A gente não pode eleger. Não interessa, vira inimigo público. Vira inimigo público. É muito complicado isso. Né? É muito complicado.
Essa situação, né, do Vorcaro, porque a gente tem aí... Veja, a segunda turma vai começar a julgar agora, sexta-feira, a prisão dele, né? E aí, então, tem a história. Toffoli participa ou não participa no julgamento? Se os ministros, veja só, se os ministros fizeram uma carta assinada por todos eles, dizendo que o Toffoli não é suspeito, e até o Fux chegou a dizer, a palavra dele tem fé pública, né? Tem uma questão lógica aí. Se ele se diz suspeito, é como se ele dissesse que a própria carta do Supremo é uma farsa. Então, mas, claro, existe um alarido para que não participe. Vamos ver. Se criou um tribunal do lado de fora e que está julgando o tempo todo aquilo que está dentro. É normal na sociedade isso acontecer, mas a gente precisa entender também determinadas circunstâncias. O Toffoli vai falar agora, eu sou suspeito, vocês estavam errados. Não, para assim, Toffoli resolve limpar a própria barra, dizendo que ele limpa a própria barra com isso. Né? Agora, o que se vai julgar aí é a prisão do Vorcaro ou não, né? Eu duvido que até sexta-feira surja um conjunto de elementos que leve a segunda turma a rever a decisão do Mendonça. Né? Acho que não.